Pessoal, hoje eu quero falar aqui, fazer uma breve explanação sobre a vaidade humana e em oposição ao sentido de servir ao próximo, servir a Deus, servir ao próximo, né? Muitas vezes a gente procura o trabalho nas realizações do trabalho, nas realizações profissionais, um sentido de status, de vaidade, de ego, de nos satisfazer, de nos vangloriar das nossas conquistas. Isso fica em uma oposição clara com o que o Evangelho nos diz, com o que Deus nos coloca como condição para nos ascender, nos elevar espiritualmente. Então, quando a gente chega à consciência realmente de que qual que é o sentido verdadeiramente do nosso trabalho, da nossa vida, né? Qual o sentido mais profundo? Eu, na semana passada, estava em uma palestra, um padre da Opus Dei, e me tocou realmente o que ele disse, me fez pensar, me fez refletir, quando a gente, falando justamente sobre os dons do Espírito Santo, né, o sentido da vida. Então eu passei muito por isso, acho que eu tenho até um vídeo aqui que eu falo, né, o vídeo do Andy Irons, em que eu falo realmente dessa questão de como Deus ele quer multiplicar os nossos dons e nossos talentos quando a gente utiliza para o bem do próximo, para o serviço a Deus e ao próximo, né? Então, às vezes a gente se perde dessa, eu tive essa percepção, e às vezes a gente, mas eu tenho a minha tendência natural humana a ir em direção à vaidade. Então, muitas vezes eu questiono, a gente sabe que na política, a nossa propensão natural quando está na política, quando tem muito poder, é se utilizar, é se servir dos outros e não o contrário, né? Então a gente sabe também pela limitação que tem o político, como a política como ela funciona, com a consciência que eu tenho hoje, a política a gente sabe como ela funciona. Você precisa servir primeiro os caciques eleitores partidários, os chefes dos partidos, depois você tem que servir até na última instância lá, realmente aqueles que controlam tudo, controlam as finanças, a política, que são as grandes conglomerações, as dinastias, que controlam a política no mundo. Então você não consegue verdadeiramente servir ao próximo. Você tem que, você faz, se você é um bom político, você faz aquilo que dá para fazer, você faz o que é real, o que é possível, que é factível, né? A política é a arte do possível, mas você tem um alcance limitado. Então, para que você ainda ter quando você tem um objetivo na política, muitas vezes você acaba caminhando por um caminho de vaidade, de ego, de orgulho, que não condiz com o real espírito, o real sentido de viver que o padre falou na palestra na semana passada, que é justamente esse, que é o de servir a Deus, servir ao próximo, que é de ter o seu coração voltado ao próximo. Muitas vezes, até no nosso trabalho, quando a gente trabalha com algo que lida com o público, que lida com quem quer que seja, mesmo e ainda mais uma posição de liderança, né? Eu quero o maior exemplo do que nosso Senhor Jesus Cristo, que era o rei o rei dos reis, nosso Salvador, o Filho de Deus, e ele veio para servir ao próximo, para amar ao próximo, para se doar, doar a sua vida em relação à humanidade. Então, ele é o maior exemplo, né? Tem um livro famoso, O Monge Executivo, que fala sobre isso, sobre a essência da liderança. E muitas vezes os nossos trabalhos, se a gente parar para pensar, a gente tem que servir, fazer ele com excelência, e servindo ao próximo, utilizando o nosso trabalho para para atingir a excelência, servindo ao próximo, servindo a Deus também, fazer com integridade, com honestidade, da melhor forma possível, caminhando em direção realmente à santidade. Então, é, temos que estar atentos realmente como estamos utilizando nossos talentos e se podemos utilizar em direção a Deus, né? Eu, particularmente, gostaria de estar tendo um pouco mais de tempo para poder me dedicar os meus dons que Deus me deu, me acumulou, de dons que eu não tinha, alguns eu já tinha, outros ele como diz a parábola, né, de Lucas, né, dos talentos, enfim. E eu quero poder utilizar esses dons para evangelizar através do canal, para poder não só evangelizar, mas através do dom de cantar, o dom da oratória, enfim. É importante que a gente utilize esses dons em relação a Deus e ao próximo, e quando se trata da nossa profissão, do nosso trabalho, também podemos servir ao próximo, trabalhar com excelência para Deus e para o próximo. Esse é o verdadeiro sentido das nossas vidas. Quando buscamos vaidades, vanglórias passageiras, efêmeras, coisas que passam, né? Como dizem Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? O São Paulo fala como
a vaidade é algo vã, algo passageiro, né? Então, quando a gente se coloca nessa posição de só buscar as vanglórias desse mundo, as coisas passageiras, que seja o dinheiro, a fama, o status, né, a notoriedade, a gente fica vazio, a gente fica realmente restrito a esse mundo e perde o sentido maior de superação, de evolução, de busca da salvação eterna, que a gente só vai encontrar no serviço a Deus e ao próximo.